Excelentíssimo presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, nobres senadoras e senadores, dignas autoridades, senhoras e senhores presentes. Cumprimentando a todos, começo ressaltando que o Senado Federal reúne-se hoje para exercer uma das mais graves competências que a Constituição lhe comete, qual seja a de deliberar sobre a abertura do processo de impeachment contra o chefe de Estado e de governo, no caso, a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, pela suposta prática de crimes de responsabilidade. Nesta sessão, o plenário terá a delicada incumbência de decidir pela eventual convolução do parecer da comissão especial em sentença de pronúncia, ato que dará início ao julgamento da presidente. As senadoras e os senadores aqui congregados desempenharão a magna função de juízas e juízes da causa, razão pela qual deverão agir com coragem e independência que o exercício desse elevado munus público exige, pautando-se exclusivamente pelos ditames das respectivas consciências e pelas normas constitucionais e legais que regem a matéria. Ao presidente do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição e a Lei 1079 de 50, cumpre apenas coordenar os trabalhos parlamentares, zelando para que seja observado o devido processo legal e cumpridos os dispositivos regimentais aplicáveis com o rigor que um julgamento dessa envergadura exige. Não cabe a ele intervir nas discussões, nem tampouco emitir opinião ou juízo de valor acerca do mérito das questões submetidas ao colegiado, sob pena de imiscuir-se em atribuição privativa dos membros da Câmara Alta do Congresso Nacional. Na certeza de que os zelosos integrantes do Senado Federal desempenharão o sensível encargo que lhes foi cometido com a necessária isenção e prudência, cônscios, ademais, das graves responsabilidades que têm para com a nação brasileira, passo agora a enunciar as regras básicas do procedimento que seguiremos. Procedimento esse já acordado em passado recente com as senhoras e senhores senadores e com os líderes da Casa. Então, peço licença para esclarecer ao douto plenário que nós adotaremos o seguinte procedimento na condução dos trabalhos na presente sessão, conforme, já disse, entendimentos mantidos com as lideranças partidárias na reunião havida no Salão Nobre no dia 4 de agosto. Assim faremos. Inicialmente, digo que a deliberação do plenário constituirá juízo de pronúncia e, em função dela, a senhora presidente da República será submetida ou não a julgamento por crime de responsabilidade nos termos do artigo 51, inciso 1º da Constituição Federal. A sessão será suspensa às 13 horas e retomada às 14 horas. Em seguida, haverá nova suspensão às 18 horas e retomada às 19 horas, sendo novamente suspensa a cada 4 horas por 1 hora, conforme necessidade
ou a qualquer tempo por prazo razoável a juízo do presidente. Como informado pelo presidente Renan Calheiros, foram encaminhados às senadoras e aos senadores e aos advogados das partes avulsos impressos das principais peças do processo, em especial do parecer aprovado pela comissão especial e votos em separados nos termos do artigo 250 do Regimento Interno do Senado Federal, acompanhados de mídia eletrônica contendo a íntegra do processo. A íntegra do processo está igualmente disponibilizada em meio eletrônico no sítio do Senado Federal, acessível inclusive a partir dos notebooks das bancadas. Será concedida a palavra para o relator da comissão especial se manifeste antes do início da discussão. A palavra será dada às senadoras e aos senadores para discussão na ordem de inscrição, conforme lista já aberta há 24 horas na Secretaria-Geral da Mesa, publicada na ordem do dia de hoje e exibida nos painéis eletrônicos do plenário, para melhor acompanhamento da lista de oradores. Eventuais permutas entre os oradores serão igualmente registradas nos painéis para garantir maior transparência. Cada senador ou senador poderá discutir ou parecer uma só vez, por até 10 minutos improrrogáveis. E, tendo em conta a previsão de que esta sessão poderá tornar-se um tanto quanto longa, eu peço vênia, desde logo, para ser muito rigoroso na contagem dos prazos em benefício de todos. Não serão permitidos apartes aos oradores que estiverem na tribuna. Não haverá inscrição para o uso da palavra pelas lideranças partidárias. Questões de ordem ou manifestações pela ordem terão preferência ou precedência sobre a lista de oradores, desde que atendam rigorosamente aos termos regimentais, devendo ser formuladas em até 5 minutos, cuja solução será precedida de uma contradita por igual prazo. Não serão admitidos, como é evidente, pronunciamentos destinados a discutir o mérito do parecer, porquanto as questões de ordem, mesmo a palavra pela ordem, dá-se apenas para que se contraste alguma questão com o regimento interno da Casa. E quero também, desde logo, anunciar às senhoras e aos senhores senadores que eu pretendo permitir o esgotamento das questões de ordem dentro do prazo de 5 minutos. Na sequência, teremos as contraditas, assim todos poderão se manifestar com a máxima liberdade, contrariamente do que ocorreria se eu a todo momento interrompesse e resolvesse as questões de ordem. Em seguida, resolveremos as questões de ordem em bloco. Portanto, será possível também nesta primeira fase das questões de ordem e da palavra pela ordem, uma ampla e democrática manifestação das senhoras e senhores senadores. Encerrada a discussão do parecer pelos senadores e senadoras, será concedida a palavra à acusação e à defesa para que se pronunciem nesta ordem pelo prazo de até 30 minutos. Em seguida, passar-se-á a votação. As conclusões do parecer poderão ser destacadas a requerimento de bancada de partido, em tantos quantos forem os crimes ou fatos que se julguem devam ser objeto da sessão do julgamento. Lembro, e não precisaria lembrar, as senhoras e senhores senadores, que cada bancada de partido tem um número prefixado para oferecimento de destaques. E esse será o critério para aceitarmos os destaques ou não. Para encaminhamento de cada votação dos destaques, conceder-se-á a palavra por 5 minutos improrrogáveis
somente a 2 oradores favoráveis e 2 oradores contrários, que deverão se ater unicamente ao texto destacado do parecer. Não serão permitidos apartes ao orador na tribuna. Por envolver a formação de juízo de procedência de ação judicial, não será permitida a orientação de lideranças partidárias, para garantir que as senadoras e os senadores possam exercer livremente as suas convicções. Findos os encaminhamentos, proceder-se-á à votação nominal e aberta, procedida pelo painel eletrônico, não sendo permitida a orientação de votação. Encerrada uma votação e proclamado o resultado, passar-se-á à votação do destaque seguinte. Terminadas todas as votações e havendo sido aprovada a pronúncia para algum dos destaques, serão a defesa e a acusação intimadas na sessão para oferecerem, no prazo sucessivo de até 48 horas, respectivamente, o libelo acusatório e a contrariedade a ele, nos limites que houver sido aprovado pelo plenário, juntamente com o rol de, no máximo, 5 testemunhas. 5 testemunhas, sendo as 5, no máximo 6 testemunhas, sendo as 5 previstas no Código de Processo Penal e uma extranumerária, que é aquela que é a testemunha do presidente, tanto na sessão do impeachment quanto na sessão do júri, em conformidade, inclusive, com o decidido na reunião de líderes havida no último dia 4 de agosto. Recebida a contrariedade ao libelo acusatório, a sessão de julgamento será agendada e as partes notificadas com antecedência de 10 dias. Prestados estes esclarecimentos, passa-se ao objeto da sessão propriamente dita.